Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse importante e polêmico debate. Desde já eu pediria a você que preste muita atenção nas minhas palavras para que você não desvirtue o que eu estou dizendo para outros temas mais complexos e que nada tem a ver com o meu propósito, princípio aqui nessa explanação para vocês. Isso é uma apresentação de reflexão, não é uma definição, apesar de que, no meu entendimento, esse tema já está muito bem interpretado por mim e eu arredaria pé da minha posição caso fosse convocado por vocês aí no chat, caso fosse provocado por alguma manifestação que me permitisse outras variáveis de análise. É por isso que eu sempre peço a você para poder participar ativamente, deixando a tua opinião sobre o que você acha. Você é muito importante para mim, por isso é que eu leio todos os comentários. Eu quero dizer a você, companheiro, que deixei lá na descrição e vou deixar lá no topo dos comentários um link para você poder baixar o OneFootball, que para mim é o que tem de melhor no mercado sobre futebol. Tenho certeza absoluta que esse conteúdo será satisfatório para você, na medida em que quer se informar e debater sobre futebol. Você pode baixar gratuitamente, tem para Android e iOS, não vai pesar no celular, é muito rápido. Baixe o OneFootball por esse link. Meus amigos, se inscreva no canal, deixa o like, mas sobretudo participe, deixa aí a tua opinião, porque eu gostaria de ter outras variáveis de análise, senão essas que eu vou lhes propor. Bom, primeiramente eu quero dizer a vocês que o Landim está certíssimo em não se manifestar e não se apequenar com relação às provocações que a Leila tem feito em entrevistas que inclusive até maculam, eu vou falar isso para vocês, os interesses da própria Libra e dos outros clubes envolvidos nessa discussão, envolvidos nesse grupo que acabou se formando teoricamente para que o futebol brasileiro melhorasse, e é algo que de fato, diante da cultura dos nossos dirigentes, como é fato agora na manifestação da Leila, no meu entendimento, vai ser muito difícil de ser logrado. Eu acho que a criação e a efetivação dessa Libra e daquele outro grupo de insatisfeitos com relação ao que foi decidido nesse primeiro grupo, acho de dificílima execução. Nós já tivemos uma experiência como essa aqui no Brasil, com a formação do Clube dos 13, e vocês sabem muito bem que no final quem se deu mal foi o Flamengo. E cada um tem os seus interesses, os clubes vivem realidades socioeconômicas muito diferentes, os clubes de fato têm demografias muito dissonantes, o que acaba impedindo, inclusive até sob o aspecto quantitativo, o que acaba impedindo que interesses que os clubes têm individualmente possam ser então unidos diante de uma proposta que salomonicamente beneficia a todos. Mas essa daí é uma opinião, eles decidiram assim seguir, vamos ver lá na frente se eu tenho razão ou não. Bom, mas é o seguinte, o Rodrigo Matos, ele conta muito bem essa história que tem movimentado as redes sociais, não somente do Flamengo, como as redes de todos os outros clubes, obviamente o Palmeiras, e essa questão ela precisa ser analisada sob os holofotes da gestão, ou seja, o que essas declarações da Leila, que no meu entendimento deveriam ficar circunscritas ao grupo, isso suscita desconfiança e outras questões mais, vou falar daqui a pouco, mas sobre essas declarações que naturalmente, no meu entendimento, não tem outra, e eu falo isso com sinceridade, mas não tem outra forma de se entender como, vou usar aqui esse termo mais jovial, que talvez seja até inapropriado para a minha idade, mas uma intenção de lacrar. Principalmente ontem, quando ela diz que precisou uma mulher tomar parte dessa questão, falando isso
para todos os outros integrantes, a maioria, por óbvio, ela é a única mulher, né, para todos os outros integrantes do grupo da Libra, que são homens presidentes, ou seja, ela se faz utilizar ali de alguns clichês, faz utilizar de alguns apelos, diante de causas que são até nobres, como a redução do fosso de desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres, de questões que ofertem o empoderamento das mulheres. Eu também concordo com muitas coisas assim, mas sinceramente isso aí foi completamente desnecessário dentro do contexto. Então, de acordo com o Rodrigo, eu vou me apoiar nesse debate porque eu acho que foi uma boa matéria jornalística que ele fez. Eu vou aqui me lastrear para poder embasar as minhas opiniões e lhes permitir essa reflexão. Então ele diz assim: como aconteceu o atrito entre a Leila e o Landim e quais as consequências na Libra? E ele conta aqui. Declarações da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticando o Flamengo pela soberba dentro da Libra, foram a consequência de uma discussão em fevereiro com o presidente rubro-negro Rodolfo Landim. Questão em disputa é a regra de votação para divisão de dinheiro dentro da Liga. Então prestem bem atenção. Está em elaboração uma proposta para alterar o estatuto atualmente. O que é esse estatuto? Na verdade, ele é produto de algumas reuniões, de muitas reuniões, inclusive, que foram realizadas, muito provavelmente até com a presença da própria Leila. Se não foi a Leila ainda nessas discussões, foi o outro presidente a quem ela deveria fazer críticas por ter assinado esse acordo. Esse estatuto foi criado diante de uma votação, diante de discussões, e o próprio Palmeiras acordou. O próprio Palmeiras concordou com isso. Acredito até que pelas mãos dela, eu posso estar errado, não sei, mas se não foi, foi pelo antigo presidente, que ela apoiava também e faz elogios rasgados a ele por todas as vezes que quer se manifestar. Então vamos lá. Está em elaboração uma proposta para alterar o estatuto atualmente. Pela proposta em curso, a unanimidade valeria por mais 5 anos e depois cairia em favor de uma aprovação de maioria de 85%. Isso deve ser votado na próxima Assembleia. Mas eu quero aqui dizer a vocês o seguinte, que o Landim já havia concordado, mesmo perdendo recursos, mesmo sendo muito criticado lá na Gávea, inclusive, mesmo essa questão tendo sido alvo de um debate ferrenho lá no Conselho Deliberativo, mesmo com desgaste, ele já havia aprovado esse critério de unanimidade até o próximo ciclo de 5 anos, quando então ele aceitaria, acho que o Corinthians também aceitou, uma aprovação depois de 5 anos de 85%. A grande questão aí é o seguinte: isso refere-se tão somente à arrecadação de receita, à distribuição de cotas de mídia. Então, entenda uma coisa aqui. Por que é importante esse critério da unanimidade? Porque senão os outros clubes todos vão se juntar e vão querer mudar uma regra no meio do caminho, o que prejudicaria ainda mais o Flamengo. E o Corinthians também. Eu estou botando o Corinthians nessa discussão, que são os dois clubes mais criticados por isso. E aí eu quero dizer o seguinte, quem é que, de fato, não gostaria que uma melhor distribuição da renda arrecadada pelas mídias fosse mais equânime, ou seja, que, de fato, melhorasse também a arrecadação por parte dos outros clubes? Quem é que não gostaria? Todo mundo quer, porque o campeonato realmente precisa ser mais forte. Agora, é você aí, companheiro anti-rubro-negro, precisa entender o sacrifício pelo qual o Flamengo passou de 2013 até 2019 até conseguir ganhar. Eu falei isso na live dessa madrugada. Você precisa entender isso pelo seguinte, porque os outros clubes não estiveram dispostos a fazer isso. E eu quero te deixar aqui bem claro o seguinte: mesmo que essa regra mude, o teu clube comece a arrecadar mais, isso aí seria apenas uma muleta a menos para você, porque o problema está na administração do teu clube. O problema está na incompetência dos teus dirigentes e no esforço que eles não quiseram fazer com que vocês passassem para que o Flamengo atingisse esse patamar. O Flamengo sempre ganhou mais. Antes de 2012, inclusive, quando era muito mal gerido. Sempre ganhou mais. O Flamengo tinha problemas econômicos que, no meu entendimento, se não houvesse esse grupo
que entrou no Flamengo em 2013, teria claramente rebaixado o Flamengo também. E o Flamengo estaria na bancarrota, como muitos clubes aqui do Brasil estão. Então não é só essa questão que resolveria, isso não é a panaceia para todos os males dos clubes brasileiros, que são muito mal administrados, que precisam ter uma administração mais profissional e corajosa para poder fazer o seu torcedor, você, passar por tudo aquilo que nós passamos. Inclusive naquele debate com o Corinthians, porque o Corinthians devia muito e cada vez mais e ganhava os campeonatos, vou falar aqui o de 2015 e o de 2017, e os corintianos e todo mundo dizia assim, o que adianta pagar as contas se você não é campeão? Você lembra disso? E o Flamengo passou por esse processo. Então não adianta, vai arrecadar mais ali pela televisão, vai continuar mal administrado, vai continuar a mesma coisa. O problema é a péssima administração. Por isso que eu digo que é muito difícil você juntar um grupo com o mesmo propósito se os outros presidentes não têm o mesmo entendimento de gestão que o Flamengo tem, porque se reestruturou. Em termos até de entendimento de que precisam fazer você aí, torcedor anti-rubro-negro, passar por momentos de inglórias até que você se reestruture para você poder ter a alavancagem necessária para poder investir como o Flamengo fez. Isso aí é inegável, isso é fato. O Flamengo passou durante esse tempo inteiro. Eu estou tentando explicar isso de maneira muito didática para que você entenda que o clubismo está fora dessa análise aqui. Está fora. Eu não estou aqui sendo clubista, eu estou sendo aqui realista. Eu estou contando para vocês alguns fatos. Não desconfiem disso, por favor. Então está aqui, ó. Quando foi fundada, a Libra estabeleceu uma divisão das receitas comerciais de TV do brasileiro. Dentro do estatuto, essa distribuição só poderia ser mudada por unanimidade de todos os clubes da Libra. O objetivo era criar uma estabilidade e impedir que um tivesse seus ganhos decididos por todos os outros. Clubes como Flamengo, Corinthians e Palmeiras e Santos, São Paulo, concordaram com a regra e aderiram de cara ao grupo. Portanto, a Leila, ela agora quer virar o jogo antes desses 5 anos, quando ela própria concordou. É importante que você entenda isso. Ela própria concordou. Ou por ela, ou pelo presidente anterior. Se for o caso, ela tem que fazer uma crítica internamente ao presidente, a outra gestão. Mas eu acredito até que já tenha sido ela. Você aí, companheiro palmeirense, vai me confirmar ou não, mas o Palmeiras tinha concordado. Então tá aqui, ó, Liga Forte do Futebol. Uma parte dos clubes não aceitou as regras da Liga e fundou a Liga Forte Futebol. É um grupo composto de 6 times das séries A, B e C. Um dos questionamentos desse grupo é a regra da unanimidade para se alterar a divisão. Ainda há negociações entre os grupos, mas sem acordo. Ou seja, eles também não concordaram entre eles. Saíram pela regra da unanimidade e não estão concordando entre eles também. Eu acho algo muito impossível de ser... ou muito difícil de ser consubstanciado. Muito difícil essa união. Tem mudanças, diferenças culturais, inclusive, entre os presidentes. Então tá aqui, mudança de critério. Em fevereiro, a Libra decidiu mudar a divisão do dinheiro do bolo. Foram estabelecidos novos critérios pelos quais o dinheiro chegaria a uma proporção de 3,4 vezes entre o time que mais ganha e o que menos ganha. Houve unanimidade. O Flamengo também concordou. Aí vamos lá, discussão áspera. Essa reunião, 28 de fevereiro, alguns clubes defenderam a necessidade de discutir a regra de unanimidade para mudar o critério. Ou seja, algo que já havia sido estabelecido antes. Eles quiseram voltar atrás. Prestem bem atenção. Não, vamos montar a liga, votam ali, criam, concordam e aí querem voltar atrás. Aí é o seguinte, o Landim foi contra. Alegou que o Flamengo já tinha aberto mão de muito dinheiro e que não faria mais concessões. Leila o perguntou de forma irônica. Você quer tudo para você, se não para todos, se não for bom para o Palmeiras, não vai dar certo. Essa foi a sua posição, segundo fonte presente. Agora preste bem atenção. Uma questão séria como essa não pode ser tratada de maneira irônica numa reunião. A presidente do Palmeiras, de fato, não parece ser a presidente da Crefisa também, não parece ser uma empresária. Ela se manifesta ali como torcedora. Ela precisa ser executiva ali. Você aí, companheiro, que vai começar a falar, não, você está falando isso porque ela é uma mulher. Não, não estou falando isso porque é uma mulher, porque tem inúmeros exemplos de mulheres que ocupam cargos de gestão e não passam por essa vergonha aí. Isso não tem nada a ver com o fato de ser mulher ou homem, isso tem a ver com o fato
inicialmente com o fato da presidente do Palmeiras se manifestar dessa maneira, querendo mudar uma regra e se comportando de maneira irônica numa reunião. Reportagem do Rodrigo Matos. Não adianta você querer dar razão a ela se ela não tiver. Aí tá aqui, ó. A discussão foi em tom áspero, irônico. Ao final, Landim disse que discutiriam isso outra hora. Houve outros encontros e nenhum atrito entre os dois. Aí daqui, declaração pública. Entrevista coletiva no Palmeiras após a divulgação do atrito. Leila Pereira ataca o Flamengo e Landim pela soberba. Ainda faz provocações sobre a má fase técnica do time rubro-negro. Sua fala indica que não concorda com unanimidade. Aí tem aquela história dela falar do Real Madrid. Fez uma provocação ali do Real Madrid, que o Real Madrid está esperando. E aí falou também, e só veio o Marcelo, riu numa hora de uma entrevista que ela falava sobre algo realmente muito sério. Não tem nenhum problema comigo, rubro-negro, dela ter falado isso, eu gosto de provocações, mas ela é a presidente do Palmeiras e estava tentando mostrar seriedade ali na argumentação. Aí daqui, impacto na Libra. Presta bem atenção, dirigentes de outros clubes e da Libra entendem que o grupo não será afetado pelo atrito público entre os dois clubes. Atrito entre dois clubes porque ela envolveu o Flamengo, porque o Landim está correto dessa vez. Eu faço críticas, mas dessa vez eu tenho que elogiar. Avalia que já aconteceram outros embates anteriormente entre times. Uma parte dos dirigentes entendem de que Landim de fato incomoda por ter postura de quem só pensa no Flamengo. Do outro lado, há cartolas que apontam que as declarações de Leila, feitas publicamente, foram desnecessárias, causam turbulência e deveriam ser feitas em discussões internas da Libra. Além disso, indicam que ela atuou como torcedora e não como dirigente profissional. Eu, sinceramente, acho que ela não tem condições, inclusive até pela forma como ela se expressa, que ela não entendeu ainda tudo que está acontecendo e nem tampouco consegue se desprender também, como diz aí a reportagem, da pessoa torcedora e não da pessoa jurídica presidente do Flamengo. Ela não conseguiu expurgar ainda das participações dela, ou nas participações dela nessas reuniões, o fato dela ser torcedora. De fato, não. E ainda dá declarações que ferem suscetibilidade de todos que estão ali. Então, vamos lá. Dirigentes que defendem o fim da unanimidade já nesse momento, como é o caso da Leila Pereira. Bom, é o seguinte, meus amigos, eu acho que o Landim está correto em não responder a essas provocações na imprensa. Eu acho que isso é de uma infantilidade, de uma excludência de propósito bem transparente. Eu acredito que essa declaração dela, a última, agora precisou uma mulher para poder tentar ajustar as coisas. Isso aí, meus amigos, é absolutamente desnecessário. Isso aí é trazer para dentro da reunião, que é muito importante, de organização da Libra, de efetivação da Libra, discussões sociais sobre empoderamento de mulheres, etc. Isso aí acaba ferindo suscetibilidade de quem está lá dentro. Pô, imagina você, presidente de um clube, que você se porta ali de maneira profissional, que quer discutir tudo no âmbito do grupo, e aí vem a presidente do Palmeiras e apresenta questões sociais que obviamente geram polêmicas, como estão sendo geradas essas polêmicas, e que acabam desviando a discussão do foco. Agora a discussão é a seguinte: uma mulher botou o Landim no seu lugar. Então essa mulher, ela precisa encontrar o lugar dela. Essas discussões acabam começando justamente pela infantilidade dela de apresentar essa argumentação dessa maneira. O que é que tem a ver a condição dela de mulher com a decisão dela de mudar o critério do grupo? Nada. Nada. Ela pode ser homem e pode ser mulher para poder fazer uma coisa dessas. Ela não tem que trazer essa discussão. Isso é um argumento muito infantil, um argumento, como eu falei, excludente de propósito, um argumento que apequena a própria instituição dela, um argumento que, na verdade, fere suscetibilidade de outrem. Porque, imagina, eu, presidente de um clube, estou ali agindo seriamente e ouço uma presidente dizer que ela, porque é mulher, teve que mudar toda essa discussão, que ela que teve que lançar apenas porque ela é mulher, porque não tem homem ali, porque os homens deveriam fazer uma coisa dessa. Isso aí, né, pode ser entendido de maneira preconceituosa da parte dela, inclusive. Isso fere suscetibilidades. Imagina você ali,
numa situação como essa? Tem que ter uma mulher para poder fazer isso, porque os homens não são capazes. Esse tipo de coisa só alimenta a negatividade, só acirra um debate que indubitavelmente não vai ser importante para os clubes. Então, no meu entendimento, Leila Pereira quer lacrar de maneira infantil, sem propósito e principalmente apequenando os outros clubes, o futebol e a instituição a qual ela defende. Essa é uma discussão boa, não é? Deixe seu comentário aí, deixe o seu like, se inscreva no canal e participe. Tem um link lá do OneFootball. Mais tarde tem o vlog que eu vou lançar no canal do último jogo, às 6 horas da tarde, 10h30 tem uma live aqui no canal. Saudações rubro-negras. Deixe seu comentário aí. Forte abraço.